Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Não se assuste com o que eu vou fazer. Eu quero declarar que essas paredes vão cair. Em nome de Jesus, Pai. Não. Você não acreditou muito. Eu declaro que essas paredes vão cair e essa igreja vai aumentar. Oh, glória a Deus. Quem está crendo? Amém. Então nós vamos ver 5 características para fazer isso acontecer. Sempre dou graças, versículo 4, 1 de Coríntios. Ao meu Deus por vós pela graça. Diga comigo, graça. Sublinha a graça aí. Pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda a palavra. Diga comigo, palavra. Sublinha a palavra. E em todo conhecimento. Sublinha conhecimento. Como foi mesmo o testemunho. Todo mundo aí sublinha testemunho. E diga comigo, testemunho. De Cristo que foi confirmado em vós. De maneira que nenhum dom. Todo mundo diga dom. Sublinha dom. Vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão. Sublinhe comunhão. E diga comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Diga comigo, graça. Palavra e conhecimento. Testemunho. Dom. E comunhão. Graça, palavra e conhecimento, testemunho, dom e comunhão. Agora levante a mão direita para o céu, mão direita, e diga comigo, graça, palavra e conhecimento, testemunho, dom e comunhão. Agora bem forte, graça, palavra e conhecimento, testemunho, dom e comunhão. Agora só a igreja. Graça, palavra, conhecimento, testemunho, dom e comunhão. Amém? Diga amém bem forte. Amém. Irmãos, a primeira característica que uma igreja precisa ter para ser uma igreja viva, uma igreja que cresce, uma igreja que multiplica, uma igreja que possui a terra, uma igreja de reino, uma igreja que entende o seu propósito na terra, é a graça. Todo mundo diga graça. O que é a graça de Deus? Eu não estou falando de graça salvadora. Eu quero que você olhe para cá, preste atenção aqui na frente. Diga comigo mais uma vez, graça. Graça que eu estou falando não é a graça salvadora. Diga comigo, não é a graça salvadora. Porque ele está escrevendo aos coríntios que já eram salvos. E ele estava falando, eu dou graças a Deus pelo que Deus tem feito em vós. Ele estava elogiando a igreja de Coríntios, porque era uma das maiores igrejas, umas que mais cresciam, que tinha umas características valiosíssimas para nós aprendermos hoje. Então você vai entender hoje por que aquela igreja dos Coríntios era tão viva, tinha tantos dons, crescia tanto. E Paulo está justamente falando isso. Eu dou graças a Deus porque vocês têm graça. Que graça é essa? Essa graça não é a graça salvadora. É uma graça que vai além. Graça significa favor imerecido. Significa o favor de Deus. Eles tinham o favor de Deus. O que o favor de Deus faz? Ele abre caminho. Diga, o favor abre portas. Diga, o favor traz presentes. O favor traz oportunidade. Vai escrevendo. O favor traz crescimento. E o favor traz multiplicação. Então o favor de Deus estava sobre aquela igreja. Mas eu não quero falar somente porque que aquela igreja tinha favor de Deus, tinha graça de Deus. Eu me pergunto, por que aquela igreja tinha o favor? Por que você tem mais favor com uma pessoa do que com a outra? Por que Deus dá mais favor a uma igreja do que a outra? Isso é uma coisa para se perguntar, amém? Por que aquela igreja cresce em 2 anos e eu estou aqui há tantos anos e não cresço? Por que aquela igreja tem tudo isso e essa não tem? É porque existem graças e níveis de graça que Deus deposita sobre um lugar. Queira você acreditar nisso ou não. Mas todos nós somos o corpo de Cristo. É verdade, realmente somos. Mas existe aquele povo que Deus se apaixona
apaixona. Existem aquelas pessoas que conquistam o coração de Deus. E era o que a igreja de Coríntios fez. Eles tinham fé. E isso agradava a Deus. E isso fez com que Deus desse graça a eles. Jesus comparava, ou a Bíblia compara sempre, a igreja como uma mulher. Amém? Amém. Amém? Amém. Diga comigo, a igreja É como uma mulher, mulher, a noiva de Cristo. a noiva de Cristo. Se a Bíblia compara a noiva de Cristo, né, a igreja como uma mulher, eu posso fazer isso hoje também? Amém? Vocês me permitem? Posso falar que a igreja é uma mulher? Posso fazer umas comparações? Amém. Vocês não falam amém? Então aguente. Irmão, como é que uma mulher ganha a graça de um homem? É a mesma maneira, eu vou levar para você entender como que uma igreja ganha a graça de Deus. Eu vou falar algumas características. Uma das primeiras coisas que chama a atenção do homem, de repente você não está nem prestando atenção na menina, mas ela passa e aquele perfume. Aleluia! O irmão fala em línguas, né? E tinha um irmão da igreja que ele ficava: irmão, Deus me dá vitória. E a Vitória era a filha do pastor. Às vezes ela não é tão bonitinha, mas aquele perfume faz o cara tremer as canelas. Ela não é? Que homem aqui gosta de mulher cheirosa? Levante a mão. Glória. Então vai lá e compra um perfume para ela. Amém. Amém? As irmãs digam amém. É homem que é cheirosa, mas não toma perfume? Primeira coisa, a mulher tem que estar cheirosa. Ninguém aguenta. Vou nem falar mais desse assunto. Eu só quero agora levar você para entender no mundo espiritual o que isso significa. Baixa só um pouquinho a música. Jesus começa a passear em Piraquaras, domingo, 6:30 da tarde. Aí ele vai passando numa igreja, passa em outra, igreja. De repente ele vê uma normal, tem um cheiro. Amém. Irmãos, eu quero declarar para você hoje que você entenda: o perfume da igreja é a adoração do seu povo. Quando o povo de Deus adora, o perfume chega a sair de Deus, e Deus não pode fazer outra coisa a não ser se apaixonar por ela. E Deus não consegue resistir uma igreja que adora. Deus não consegue resistir uma igreja que se prostra na sua presença. Uma igreja que entende que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Irmãos, quando uma igreja começa a adorar, oh aleluia, aquele perfume chega até Deus e Ele se apaixona. E eu não tô, pode continuar a música, mas não era para ficar baixinho, estava muito alto. Jesus está apaixonado pela igreja. Oh, glória a Deus. Você tem perfume aí? Cheira o teu irmão do lado aí. Vê se você está perfumado. Tem adoração aí? E quando eu falo de adoração, eu não estou falando de você vir adorar Deus aqui domingo, 6:30 da tarde, não. 7 horas para alguns, né? Incluindo eu. Perdoa, Jesus. Escute!